Boas tardes, boas noites, dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que é a história espiritual do planeta Terra, com vista sempre nas programações e planejamentos do próprio Cristo em relação ao desenvolvimento da humanidade. E numa visão muito peculiar, ele demonstra, Emmanuel coloca as causas que tiveram como consequência os desdobramentos da nossa história acadêmica, né? Como conhecemos aqui. Na última reunião nós tivemos a leitura do final da Idade Média, em que aqui entendida a Idade Média desde a queda do Império Romano, do Ocidente, até, com a invasão de Roma, né, até 1500 aproximadamente. Essa é a Idade Média. A Idade Média se divide em duas partes, didaticamente. A primeira parte, que é chamada Alta Idade Média, que é até o século XI, e a Baixa Idade Média até o século XV, né? Qual é a diferença? Que na Alta Idade Média predominam os meios, os meios de produção, o modo de produção medieval, que é a exploração agrária, a exploração da terra, né? Os servos, toda uma forma de sobrevivência de um feudo. Então a unidade básica é um feudo com o senhor feudal, que é o dono do castelo e da região. Depois tem os vassalos, que são os seus, aquilo que comporia, entre aspas, a corte local, e os servos, né? Os servos são aqueles camponeses que prestam subserviência direto ao senhor feudal, através de todos os meios de produção da terra, né? Desde o uso dos equipamentos do senhor feudal, a obrigação de dar parte da colheita a esse senhor feudal e, inclusive, se submeter quase que dando direitos de vida e morte sobre os seus servos, né? A gente até caracteriza isso, a história, como talha, banalidade e corvéia. Essa é a Alta Idade Média, né? A partir do século XI, com a tentativa da liberação de Jerusalém, né, dos turcos, então formam-se as cruzadas, que para chegar da Europa até Jerusalém restabelece forçadamente a ligação entre as cidades, ressurgindo atividades de comércio, de circulação, começando a quebrar esse vínculo demasiado à terra. Por isso que se chama Baixa Idade Média, que prepara para o Renascimento a partir de 1500. Né? Então estamos nesse trecho da Baixa Idade Média, né? Século XI em diante, em que são descritas aqui bem superficialmente as cruzadas, né? Nesse período, vários espíritos superiores reencarnam tanto dentro da Igreja Católica quanto fora da Igreja, né? De uma forma mais popular, né? São os líderes populares. Esse paralelismo faz com que a presença dos propósitos do Cristo tente atuar nas instituições e fora delas, né? Destacando-se aqui a figura de São Luís, né, que era o Luís IX, rei da França. Se destaca aqui também Francisco de Assis. Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, exerce um papel interessante, né, de dinamismo, de atuação, ao renegar a riqueza do pai, ao reconstruir a igreja a partir de ruínas, igreja local, a partir do enfrentamento
com o próprio Papa para fazer com que seus seguidores sejam reconhecidos pela Igreja Católica e também, inclusive, na guerra com os árabes, indo tentar uma conciliação com o próprio sultão, né, para poder manter não acabar com a guerra, mas que pudesse haver um convívio entre árabes e europeus em Jerusalém e em todas as regiões ali que vinham sendo ocupadas desde os séculos VII e VIII, né? Então eu vou ler o último parágrafo bem rapidinho, só para a gente ter uma liga aqui. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais, com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que rege o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. E hoje começamos o trecho inédito, né? Pobreza intelectual. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. A Europa era ignorante, né? Quem salvou, em parte, a intelectualidade da Europa foram justamente os árabes invasores. Eles detinham uma cultura muito maior do que os europeus, né? Aliás, são deles os primeiros conceitos de biblioteca pública, universidade pública, hospital público, né? E traziam de suas regiões conhecimentos que nos acompanham até hoje. A nossa matemática, os algarismos, al aí né, o prefixo que designa a origem árabe, né? Os azulejos, né? Álcool e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia, na Europa não havia relógio, né? Porque quem vive no campo não está preocupado com a hora, o minuto, o segundo, ele está preocupado com o clima. Então, para ele, a sua atividade rural é dada pelo começo do dia, pelo sol, né? A hora que o sol nasce. Então, esses relógios europeus eram precários, relógio de praça de sol, essas coisas. Já os árabes não. Eles tinham relógios, né, mecânicos que, obviamente, né, que mediam até segundos, né? Para eles era muito importante essa questão da velocidade, inclusive a arte, né? E essa questão do vidro, né? Porque a sua origem era o deserto. O deserto
areia, né? E faz um frio razoável. Então era comum fazer fogueiras, né? É comum fazer fogueiras no deserto. E o fruto dessas fogueiras, a hora que se apaga, embaixo, é que surge o vidro. Por que que é o vidro? Porque ele é a fusão da areia, que é sílica, né? Então eles, a partir daí, né, desenvolveram técnicas de fabricação de vidro, de uma série de avanços que a Europa desconhecia, né? Continuando Emmanuel aqui. Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. Temos aqui, né, um filme muito conhecido, O Nome da Rosa, que exemplifica isso, né? Que os mosteiros eram locais em que se preservavam os livros, as bibliotecas, né? Eram bibliotecas, diríamos assim, oficiais. A sua maioria de monges, padres, né? Eles transcreviam os livros que sobraram lá, que eles pegaram já da antiga Grécia, né? Aqueles que sobraram da biblioteca de Alexandria, aquelas informações gregas, né? E eles copiavam, mas eles eram analfabetos. Eles desenhavam as letras, eles não entendiam o que estava escrito, eles simplesmente reproduziam, né? Sem conhecer, tal grau de ignorância do europeu médio à época. E tudo isso fechado nos mosteiros. Tudo, como a gente comentou, as primeiras universidades tiveram origem com os árabes, né? Por quê? Porque a igreja exercia um papel ferrenho já nesta época, né? Aliás, as duas únicas instituições que atravessaram todos os séculos e chegaram até nós hoje, século XXI, foram o direito romano e a Igreja Católica. Todas as outras instituições, de uma forma ou de outra, já se transformaram. Agora, esses dois conceitos atravessaram toda a história desde a Antiguidade Romana. Continua, Emmanuel. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia, então senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes como as de Paris e de Bolonha, que serviram de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Então, o que a igreja fazia? A igreja não deixava a ciência andar, né? A ciência se escondia atrás do que a gente chama de alquimia, né? Das transformações, era aquele folclore todo, né? O corpo humano, ele era inviolável, você não podia fazer estudos sobre o corpo, dilacerar, pesquisar e etc. Estudo na Idade Média, a partir do Renascimento isso muda, né? E com isso, o que existiam eram justamente essas crenças, superstições, sempre sob o temor da igreja, né? A igreja, através da Inquisição, controlava absolutamente tudo. Inclusive esses líderes religiosos que pensavam um pouco diferente da própria igreja. Como nós comentamos aqui dos cátaros, né? Que eram seitas reencarnacionistas e com reconhecimento da comunicação dos mortos, mas eram tidos como os hereges, os valdenses. E essas seitas, assim como outras menores, acabaram sendo extintas por força da Inquisição
dentro da ideia das cruzadas, né? Muitas delas, alguns membros sobreviveram e prepararam, já no final da Idade Média, o que seria o protestantismo, né? Mas eles se reuniam em florestas, eles tinham todo um cuidado para não serem pegos pela Inquisição, pois saberiam que era uma questão final. E com isso, todo o conhecimento ficava, né, de teologia, de ciência. Só para a gente ter uma ideia, filosofia, existe a filosofia dos gregos, né? A filosofia grega, Aristóteles, Platão, e depois, com a advinda do Cristo, né, a partir de Paulo, nós temos o cristianismo, né? Dentro desse período de Idade Média, surgiram basicamente só duas correntes de pensamentos, que era de Santo Agostinho, combinado com a filosofia grega de Platão e Sócrates, né? E a outra que era de Tomás de Aquino, embasado também no outro grego, que era Aristóteles. Então, nós temos o pensamento aristotélico tomista e o platônico agostiniano, ou vice-versa, como queiram. Mas são dois paralelos, porém, todos eles dentro da filosofia cristã. Eram formas de interpretar, de combinar os conhecimentos gregos, a filosofia grega com os ensinamentos do catolicismo, né? Isso tudo rompe a partir do Renascimento, né? Aí já entram outros questionamentos, Renascimento aqui a partir de 1500, né? Com outras ideias. Antes de 1500 isso já está bem efervescente. E aqui começa, né, Emmanuel, ele vai e volta um pouquinho, ele já fala do Renascimento, depois ele volta um pouquinho, e vamos lá o que ele está nos apontando. Renascimento. A esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. Eu fico imaginando o que um espírito deve ter feito aqui na Terra para merecer um elogio de Emmanuel, né? Tal a vida que ele levou aqui, bem expressiva em todos os pontos. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo, maxime no capítulo da medicina, que, desprezando a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções em voga, com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidavam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Então, comentário sobre o que ele colocou de medicina, até já no início do Renascimento, né, todos os conhecimentos de medicina eram aqueles gregos, né, todos eles. Tudo que se falava era de Galeno, eram todas informações da Grécia, porque não tinha mais base para se estudar durante todos esses séculos seguintes, né? E o corpo sendo inviolável, não tinha como haver algum estudo nesse sentido, né? Nós vamos comentar depois de uma figura muito interessante chamada Miguel Servet, que descobriu a relação entre o sistema circulatório e o pulmonar. Isso foi já no século XVI, né? Mas justamente, e mesmo assim ele acabou sendo queimado na fogueira. E a arquitetura, né?
todo o conhecimento estava nos templos, nas pedras, nas igrejas, nos monastérios, né? Não havia esse conceito de publicidade, divulgação da informação. Se alguém quisesse estudar, tinha que estar vinculado à Igreja Católica. Vamos até mais longe, né? Quiser estudar, não só, mas se quiser ter 3 refeições por dia regulares, se filia à Igreja Católica, né? Porque vivendo como um comum, não detendo nenhum meio de produção próprio, estava à mercê das ocorrências, né, das circunstâncias. E nada lhe garantia a alimentação diária, que dirá continuada, a menos que você participasse, né, ou da nobreza, né, ou da igreja, porque aí existia essa garantia, né? Então muitos se vinculavam a essas instituições para garantir a própria sobrevivência, e não necessariamente por vocação. Puxa, voou nosso tempo, né? Eu vou só fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui. Transmigração de povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão na orquestra, no concerto dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que em 1258 organiza o Estatuto de Oxford, limitando os poderes do rei Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. O preparo para a divisão dos 3 poderes, tá? A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Muito bem. Na semana que vem nós continuamos esse capítulo, né, que é muito interessante, inclusive nos alenta em relação às ocorrências presentes, né, sempre com a mente de que o Cristo está no leme. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Nossos cumprimentos a todos. Hoje trouxemos como tema a morte e a saudade que sentimos de nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual. Para tal, nós vamos nos reportar a uma palestra da Sueli Caldas Schubert, do qual se denomina A Dor da Saudade e a Certeza do Reencontro. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, por nos demonstrar a continuidade da vida após a separação terrena. Mas devemos reconhecer que o fato de sabermos que a vida continua não ameniza a saudade, pois é difícil superar o silêncio. Esse silêncio que dói e que não é preenchido por nada. Talvez se tivéssemos em mente, se nos lembrássemos com mais frequência que todos aqueles que amamos um dia vão partir da matéria, muitos deles antes de nós, talvez então os valorizaremos mais. Talvez notássemos mais as suas virtudes e menos os seus defeitos. Perante a ausência de um ente querido,
sentimos-nos impotentes diante da vida. E o pensamento de que nunca mais o veremos aumenta ainda mais a dor. Dor alguma é comparável a essa, ceifando a alegria de viver de quem fica no corpo. Assinala ela profundamente os sentimentos de amor, deixando vigorosas marcas no campo emocional. Mesmo na vida física, há separações traumáticas, longa e às vezes definitiva. Na morte, então, a saudade e a vontade de ter outra vez aquele que se foi é perfeitamente natural e compreensível. A morte, no entanto, é uma fatalidade inevitável, e todos aqueles que se encontram vivos no corpo, em momento próprio deles serão arrebatados. Algumas pessoas sentem com maior intensidade a perda do ente amado, demorando a se recuperar da dor pela partida deste, o chamado período de luto. O período de luto é influenciado por vários fatores, dentre esses a idade, a saúde, a cultura, crenças religiosas, segurança financeira, vida social, antecedentes de outras perdas ou eventos traumáticos e principalmente quando a morte ocorreu repentinamente, de uma forma brusca, como acontece em desastres, acidentes ou por ato de violência. Cada um desses fatores pode aumentar ou diminuir a dor do luto. Mas por que é tão dolorosa a perda? Ou melhor, a separação de um ente amado? Justamente porque os amamos e porque os amamos, queremos tê-los continuamente junto a nós. E isso é natural, portanto, não necessita de explicações. Vivemos em função uns dos outros. Se aquele que amamos se foi, como não sentir? A impossibilidade de se conversar, ouvir sua voz, tocar no ente amado que partiu, é muito triste para aquele que ficou. Uma foto, um aroma, uma música bastam para lembrar o ente querido, e a dor da sua ausência reaparece, cada vez mais forte, acompanhada da saudade causticante. Diante de tão terrível e amarga dor, aonde procurar consolo? Aonde procurar respostas? O que fazer e qual a nossa atitude mais correta para sobrevivermos a ela? Para entender a atitude dos espíritas diante da dor da perda de entes queridos, é preciso entender a visão espírita da morte. Toda religião espiritualista tem em comum a crença na imortalidade da alma. No entanto, o Espiritismo acrescenta e difere das demais, porque nos mostra que, além do imortal, a alma após a morte mantém sua individualidade, se aperfeiçoa e evolui pela pluralidade das existências, que são as reencarnações. E existe também a comunicação entre os que se encontram no mundo espiritual e aqueles que se encontram no mundo material. Diante da imortalidade da alma, a morte é, pois, a destruição do corpo físico, comum a todos os seres biológicos, seja pelas transformações orgânicas, pelo desgaste à medida que nele se movimenta ou por uma agressão violenta.
Considerando que o espírito está em constante crescimento e renovação, a morte é um meio de transição e não um ponto final, possibilitando assim, através da reencarnação, mudanças de ambientes e projetos de vida. Vejamos o que nos diz o Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta dos espíritos foi: a vida do espírito é que é a eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Segundo o consolo que encontramos na doutrina espírita, a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. A possibilidade da comunicação com o ser querido leva muitas pessoas a desejarem a todo custo uma mensagem, uma palavra que possa proporcionar-lhes a aceitação do ocorrido e que diminua a dor enorme da saudade que sentem. Muitas pessoas buscam o centro espírita com profundo desejo de receberem uma mensagem de um ente querido desencarnado, mesmo avisadas de que esse contato nem sempre é possível. Às vezes, passam-se meses, anos, para obterem uma palavra, uma mensagem. Nem os médiuns, nem os espíritos estão obrigados a nos dar respostas que queremos, mas se a misericórdia divina permitir, com essa certeza será recebida, como podemos comprovar por tantas psicografias recebidas por Chico Xavier, que são mensagens consoladoras e esperançosas para pais, filhos, amigos. Outro consolo que a doutrina espírita traz diz respeito a desencarnações de entes amados em tenra idade, jovens, filhos ceifados de um momento para outro, por meio de acidentes, violência desenfreada, doenças rápidas. Esse tipo de desencarnação geralmente causa espanto e muita revolta para os que ficam. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Instruções dos Espíritos, no item Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras, Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, diz: a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E continua Sansão: regozijai-vos em vez de chorar quando apraz Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Diante dessas palavras instrutivas do Espírito Sansão, podemos ver que pensamentos dirigidos aos entes queridos desencarnados chegam como vibrações e são percebidas e assimiladas por eles, porque a morte nada mais é do que a destruição do corpo orgânico, mas a alma imortal segue eterna, assim como os laços de amor e afeições que os uniu aos pais, aos filhos, aos maridos, às esposas, aos amigos.
A doutrina espírita orienta-nos a pensar e emitir vibrações de amor e não de dor e desespero, conforme nos explica a questão 936 do Livro dos Espíritos. Como é que dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Resposta: o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrasadora o toca penosamente, porque nesse a dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao seu adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Da mesma forma, os entes amados que partiram nos emitem pensamentos e vibrações de amor e de esperança. Acontece que muitas vezes nos prendemos à dor e não nos apercebemos da presença deles. Muitas vezes eles têm que se recorrerem a sessões mediúnicas com a devida permissão dos seus orientadores espirituais para pedir que não sofram mais, que nosso sofrimento excessivo os faz sofrer, que nosso apego às lembranças com dor os atingem e os afligem. Muito ainda impossibilitados de virem se comunicar, porque ainda estão se adaptando e se recuperando, um dos motivos que a evocação não é recomendada, solicitam aos seus mentores que mandem notícias em seu nome, para acalmar o coração dos familiares em sofrimento. A morte não é o mergulho no nada, é apenas a mudança de estado, em que eles continuam do lado de lá, recebendo de nós sentimentos de amor ou de revolta que possamos emitir. Sabendo que a desencarnação é para nós inevitável, devemos nos preparar para ela, vivendo cada instante, uns com os outros, como se fosse o último, aprendendo a compartilhar conhecimentos, amando, perdoando e servindo ao bem comum. Cultuar a memória dos entes queridos desencarnados mediante ações de que eles se alegram, das quais eles possam participar, inspirando-nos e protegendo-nos, ou aprendendo conosco aquilo que não souberam ou que não quiseram aproveitar. Assim nós encerramos, desejando a todos uma ótima e abençoada semana. Muita paz.